Então, beleza, vamos lá. Agora, nós já então recuperamos, tá, o valor de usuário e o valor de senha, que vem lá do formulário do login. Agora, o que eu tenho que fazer é uma consulta no banco de dados para saber se esse usuário que foi digitado e essa senha realmente existe no banco de dados. Então, esse é o primeiro passo. Aí depois nós vamos ver para onde direcionar e etc. Tá? Se eu tenho que fazer uma consulta, já sei que tenho que utilizar então isso aqui, ó, que é essas linhas aqui que fazem a consulta. É aquilo que eu falei para vocês. Não é decorar nada, é entender o que está sendo aplicado. Então eu venho aqui e coloco essas mesmas linhas, mas com uma condição um pouco diferente, porque nesse caso eu não quero saber qual usuário tem nível SAS, não. Eu quero saber qual usuário tem o valor que eu passar aqui de usuário, que pode ser o e-mail, né? Primeiro vamos começar pelo e-mail, porque depois tem uma condição ainda além dele, que é o CPF, mas vamos verificar o e-mail primeiro. Então, e-mail igual ao valor que eu coloquei aqui, ó, em usuário. Pronto. E, né, and, porque não é só essa verificação, além do e-mail bater com o que chegou em usuário, a senha também tem que bater com o que chegou no campo senha. Pronto. Então, por enquanto é isso, mas ainda tem algumas questões a serem melhoradas aqui, tá? Então, eu quero saber se aquele e-mail que chegou aqui, ó, existe mesmo e se também a senha que chegou existe lá no banco de dados. Por enquanto, vamos só dar um eco no total de registro. Então, significa que se eu coloco aquele valor que estava ali antes, eu vou atualizar aqui novamente, ele vai me mostrar aqui, ele já deu um erro na linha 5. Olha o próximo erro que ele deu, tá? Não foi encontrado a variável PDO na linha 5. Por que não foi encontrado a variável PDO? Porque ela não existe aqui mesmo. As únicas variáveis que eu criei foi usuário e senha. E ela só não existe porque eu esqueci de fazer a requisição da conexão. Não esqueçam, a primeira coisa que vocês vão fazer após abrir um bloco PHP é a requisição da conexão. Porque praticamente em todas as páginas nós vamos ter que comunicar com o banco de dados. Então, na sequência, você já faz a requisição com a conexão. Deixa eu atualizar novamente aqui, ó. Eu vou reenviar, né, para ele reenviar os dados daquele formulário e ele mostrou 0. Por que ele mostrou 0? Porque quando eu preenchi o meu login, vou fazer de novo, eu coloquei um usuário Hugo e uma senha 123, que realmente não existe. O usuário que existe lá é esse aqui, ó, contato@hugo.cursos, existe no campo e-mail, e a senha 123. Quando eu clicar em login, olha que legal, ele encontrou um. Então, dessa forma, ele sabe que esse usuário pode ser autenticado. Tá? Se eu colocar a senha 1, 2, 3, 4 e login, ele tem que mostrar 0, porque não existe. Tem que bater não só o e-mail, tem que bater o e-mail e também a senha. Uma coisa interessante é que se aqui fosse ou, aí ele permitia, que é o OR, né? Porque poderia ser tanto o e-mail quanto a senha. Aí ele já encontrou um. Ele não encontrou pela senha, mas ele encontrou pelo e-mail. Mas é óbvio que isso aqui eu não posso deixar assim para um login, porque o login, tanto o e-mail quanto a senha, tem que existir lá no banco de dados. Mas aqui existe ainda uma outra questão. Se nós criamos uma senha criptografada, é para justamente nesse momento usar ela e não usar a senha 1, 2, 3 só. Então aqui o que eu tenho que fazer é senha crip recebe um MD5 do que ele tiver passado na senha, né, que é naquele post. E aí eu não mais comparo o e-mail, aliás, perdão, o e-mail eu comparo, eu não mais comparo a senha com essa senha, eu comparo a senha criptografada com essa nova senha aqui, ó. Então vou atualizar, né? Deixa eu voltar lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, login, ele não encontra, mas se eu colocar só 1, 2, 3, ele passa a encontrar. Então, o correto para dificultar uma quebra de senha é você comparar, tá, a senha criptografada. Então, vamos deixar desse jeito. Mas por que então criar um campo senha se ele não está sendo utilizado, né? Isso vai ser utilizado só para recuperação de senha, porque como que eu vou recuperar uma senha para um usuário criptografada? Não tem jeito de descriptografar depois que ela foi criptografada. Então eu tenho ela armazenada da forma normal, que não serve para login, né? Mas eu não consigo logar com ela. Na verdade, na hora de logar ele pede a criptografar, mas na hora de recuperar uma senha e mandar a senha por e-mail, que vai ser inclusive essa opção que tem aqui, ó, que depois nós vamos fazer, ele vai mandar a senha que está descriptografada, né? Porque não teria como ele mandar a senha criptografada ali. Então depois eu explico um pouco mais disso, mas só para vocês poderem entender e não apagar esse campo, porque ele não está sendo útil agora, mas ele será útil depois.
Aí aqui ainda existe algumas outras condições, porque eu falei que ele vai poder logar com o e-mail ou com o CPF. Então vai chegar o momento de nós utilizarmos aquele OR ali.